Continuando nosso tutorial, pessoal, vamos agora, eu vou remover essa classe daqui e eu vou copiar esse template.tt para o nosso projeto de data. Aqui a gente running this, vou colocar cancel, que a gente não vai querer rodar. Vou remover esse template.cs e abrindo aqui, pessoal, o que é que esse arquivo .tt faz? Ele vai pegar o nosso Entity Data Model e vai extrair desse Entity Data Model todas as nossas entidades e o nosso objeto de contexto, que faz a relação com o nosso banco, que vai controlar, que vai gerenciar esse acesso. Então, eu vou utilizar esse arquivo para extrair essas informações e gerar o quê? Gerar os nossos Business Objects, gerar aqui em separado toda a nossa parte de arquitetura, né, de repositórios e todos aqueles elementos que eu tinha explicado no primeiro vídeo. Então, eu vou fazer justamente esse processo. Se vocês quiserem saber mais detalhes do que é esse arquivo .tt, que tem ferramentas que são utilizadas também isso para geração de código. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, fiquem a cargo de vocês mesmos buscarem, assim, porque é bem interessante essa tecnologia. A única configuração que a gente tem de fazer nesse arquivo é colocar aqui nessa parte aqui, onde é que está o nosso EDMX e qual que é o nome dele, que a partir daí ele vai gerar para a gente as nossas informações das nossas entidades. Uma coisa que é importante, pessoal, se vocês observarem, essa estrutura que eu estou falando, ela está basicamente presente aqui, criado em separado. Só que isso é o gerado por padrão por Entity Framework. Só que a gente não vai utilizar ele. Para quê? Porque se a gente utilizar essas entidades e esse objeto de contexto, a gente já vai estar totalmente amarrado ao Entity Framework, né? E se a gente quiser ter mais flexibilidade na nossa arquitetura, né, eu indico exatamente fazer esse trabalho que a gente vai fazer, de separar, exatamente para a gente poder fazer algumas validações e ter alguns comportamentos mais bem distribuídos em cada uma das nossas camadas. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter esse trabalho de extrair as informações e colocar onde é devido, né, e não deixar ele simplesmente criado, né, por padrão aqui. É claro que criado por padrão é bem mais simples, certo modo de trabalhar, mas para aplicações onde a gente vai ter um pouco maior de complexidade, é bem mais fácil a gente separar para a gente ter um maior controle. Então a gente vai vir aqui em propriedades e onde está escrito Custom Tool, a gente vai deletar essa propriedade aqui, dando Enter. Com isso, o que ocorreu? Aqui, aquele arquivinho que tinha todas aquelas definições, né, do nosso Entity Data Model, ele foi removido. Por quê? Porque a gente vai criar as nossas próprias entidades e todas as informações relevantes a esse elemento do Entity Framework. Então, aqui a gente acabou de colocar o nome do nosso arquivo, do nosso Entity Data Model, e a gente vai agora executar. Então, como que a gente faz para executar? É simplesmente dar um Ctrl S, salvar esse arquivo, ele vai pedir aqui informações se a gente vai rodar ou não esse TT, esse C4, e a gente pode dar um OK, e ele gerou para a gente esse arquivinho que está associado exatamente com o arquivo .tt, embaixo, ele gerou o código responsável por ter as nossas entidades já criadas e também o nosso objeto de contexto
né, já pronto para a gente poder utilizar. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai extrair essas informações desse arquivo e distribuir nessas duas camadas de Business Layer e de Data Layer para compor, né, esses elementos que a gente extraiu do nosso Entity Data Model. Bom, eu vou começar fazendo esse trabalho pelas nossas entidades e posteriormente eu faço o trabalho com o nosso objeto de contexto. Uma coisa importante, pessoal, tomem cuidado com algumas coisas que são, lembrem-se de remover daqui do nosso EDMX aquela geração por padrão que foi gerado das nossas entidades, porque se a gente não fizer isso, vai dar erro, vão gerar erros, porque vai duplicar o nome das nossas entidades, dos nossos objetos de contexto. Outro detalhe é, sempre quando forem extrair essas informações, extraiam elas, nessas informações, e coloquem, vão copiando o nome. Então copiem o nome, deem preferência a copiar o nome da nossa entidade do que digitar. Porque se você digitar errado, pode dar alguns problemas mais para frente quando a gente for utilizar. Porque algumas operações são baseadas exatamente no nome das nossas entidades. Correto? Porque ele utiliza reflection e outros padrões, né? E é sempre aconselhável, quando vocês forem extrair, vocês irem copiando e não digitando diretamente. Então vamos agora aqui no nosso Business Layer. Eu vou criar aqui uma pasta com o nome de Business Object. Uma vez criado essa pasta de Business Objects, a gente pode deletar esse class 1 aqui, a gente vai começar a criar as nossas classes, que correspondem aos nossos Business Objects, que são as nossas entidades. Então aqui a gente vai criar Category, vamos vir aqui copiar a nossa classe. Não se preocupe agora com aqueles erros que estão dando ali. Vou criar, usar um padrão do Visual Studio para não causar confusão. Como vocês estão vendo, pessoal, essa parte é um trabalho bem manual que a gente não tem muito o que fazer. Que é simplesmente copiar a nossa implementação que foi gerada e assim nós temos nossos Business Objects, pelo menos a ideia básica dos nossos Business Objects.
existem formas, pessoal, de fazer isso automático. Em um trabalho, em um local onde eu trabalhei há um tempo atrás, a gente, trabalho da equipe, era uma arquitetura extremamente similar a essa daqui, que ela era na verdade bem mais complexa, porque ela tinha alguns elementos a mais dentro da nossa arquitetura, que a gente não vai abordar nesse tutorial. E ela tinha alguns frameworks que auxiliavam a criação da nossa arquitetura. Então tudo isso que eu estou fazendo aqui na mão, esses frameworks, neste outro meu trabalho, era feito automaticamente. Então tinha uma ferramenta automatizada que fazia toda essa importação, essa divisão e esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora. Então tornava-se a manutenção bem mais simples e bem mais rápida. Bom, com isso já foram extraídos os nossos objetos. Eu vou pedir um rebuild só do nosso projeto business. Então, deu rebuild com sucesso. Então, funcionou corretamente. Agora a gente vai extrair o nosso objeto de contexto. Eu vou criar aqui no nosso data layer um data context e também um data context interfaces. Então aqui a gente vai criar, nessa parte a gente vai criar uma interface da nosso objeto de contexto. Agora, feito isso, a gente vai copiar essa implementação para essa interface. Uma coisa que a gente tem de fazer é importar a referência aqui do nosso namespace system.data.objects. Feito isso, isso aqui já está funcionando. Mais na frente vai dar um erro nesse projeto de data que a gente vai corrigir exatamente nesse ponto aqui. A gente vai ver o que é esse problema que vai ocorrer. E aqui a gente vai criar o nosso objeto de contexto, o nosso context, que é a classe Northwind Entities, que é uma classe. Então foi criada corretamente e a gente vai copiar o código dela aqui na nossa configuração. A gente tem de importar importei aqui system.data.objects, que era aquela mesma importação nossa anterior. Também foi importado o system.data.entClient. E com isso o nosso Northwind Entities já está funcionando. Só que agora a gente vai utilizar exatamente são os nossos business objects. Então eu vou deletar esse arquivo template.cs porque ele já compôs, né? Ele já fez toda a separação e a gente não vai utilizar essas entidades. Bom, o vídeo está acabando, pessoal. Eu vou continuar a explicação no próximo vídeo e até mais.